Sabes que tenho duas máquinas fotográficas. Uma é digital, de 10 milhões de pixels, e a outra é uma velha Nikon do meu pai que me parece muito complicada de usar. Bem, Dás-me algumas dicas? sim. Na prática não existem diferenças fundamentais. Portanto, ambos os aparelhos são semelhantes, ou pelo menos os elementos que temos à disposição para controlar a imagem são os mesmos, quer numa, quer na outra. Verás que hoje, depois de termos aprofundado os conceitos sobre a exposição, começarás a dominar melhor o uso tanto de uma como de outra. Certo. O importante é conseguir compreender como controlar a luz, porque a luz é o elemento que usamos para registar as nossas imagens, seja por um suporte em filme ou por um sensor CCD. Precisas, assim, de aprender a avaliar a quantidade e decidir qual é o melhor modo de expor a nossa fotografia. Expor. Sim, exatamente. Fala-se de expor. Exposição porque o nosso material, seja ele um filme ou um sensor CCD, necessita da radiação luminosa para registar as informações na imagem. E assim estamos a fazer exatamente uma exposição à luz quando tiramos uma foto. Porém, é necessário que esta quantidade seja, digamos, idónea para registar da melhor maneira possível a imagem fotográfica que aqui interessa. Porque, de qualquer modo, se atuarmos com demasiada luz, corremos o risco de ter uma imagem sobreposta e que tende a ser muito clara no positivo final. E o risco é perder as informações nas áreas de alta luz. Fala-se no jargão queimar as altas luzes. Ou se ao contrário, a fotografia se subexpõe, então faz atuar a luz para uma quantidade inferior. Corremos o risco de ter uma imagem mais escura e assim perdemos informações nas áreas das sombras. Tornam-se muito escuras com detalhes pouco legíveis. Sim, mas acredito que na fase de pós-produção ou na fase de impressão lhes posso também corrigir estes erros, ou não? Não sei se de facto esta é um pouco errada como consideração, porque dizemos que na pós-produção se podem corrigir alguns erros cometidos durante a fase de fotografar, mas o ideal seria não os cometer, porque se o meu negativo ou o meu fecheiro estiver comprometido ao ponto de não possuir as informações da imagem, o risco é de não ser possível recuperá-las, nem mesmo posteriormente. Portanto, o fundamental é dar suficiente exposição ao nosso material, seja ele um negativo ou um sensor da máquina digital, e então fazer atuar a luz durante o tempo necessário para registar a maior quantidade de informações na nossa imagem. O tempo necessário? Sim, de facto, porque para expor corretamente uma imagem devemos ter em mente dois fatores: a quantidade de luz que deixamos entrar no interior do nosso aparelho fotográfico e por quanto tempo essa luz irá atuar sobre o suporte que a deverá registar, seja o filme ou o sensor da nossa máquina digital. Estes dois elementos interagem entre si, ou seja, se devo utilizar um tempo curto, procurarei abrir mais o diafragma para deixar entrar mais luz. Pelo contrário, se pretendo usar um diafragma fechado, deverei prolongar o tempo para deixar atuar mais luz sobre o suporte de registro. Então, posso dizer que estou a começar a compreender um pouco mais no que se refere ao diafragma, ao obturador, mas por que dizes devo? Porque é que não posso fazer como quiser? Com efeito, não existem obrigações. Podes atuar à tua vontade e escolher como interpretar a imagem. Neste caso, depende das escolhas pessoais de interpretação do objeto. Considera, porém, que tanto o diafragma como o obturador são dois dispositivos que atuam quer sobre a quantidade de luz que vai atuar no filme ou no sensor da máquina digital, quer sobre a qualidade, ou seja, como a imagem é registada. Agora, estes aspectos que dizem respeito à qualidade serão tratados mais adiante, onde veremos quais são as diferenças entre usar um diafragma em vez de outro ou um tempo em vez de outro. Mas hoje vamos nos ocupar com a exposição para assim estabelecer qual é a quantidade correta. De qualquer maneira, tanto o diafragma como o obturador serão abordados sob esse aspecto. Qual a quantidade de luz necessária para gravar uma imagem correta.